Assim nos diz João. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos a terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar. Te bendizemos, Deus, pela tua palavra poderosa, rica, eficaz e suficiente. Te agradecemos, ó Deus, tão preciosas e ricas promessas. E essa esperança que nós temos daquilo que ainda está para se concretizar é algo maravilhoso que nos enche de alegria, nos enche de temor, nos enche de ânimo, de força, Deus, para continuarmos este mundo testemunhando e sustentando o nome de Cristo, se preciso até a morte. Mas te agradecemos, ó Deus, porque apesar de nossos pecados, falhas e imperfeições, apesar de, Senhor, muitas vezes e de forma deliberada desobedecermos a Ti, temos a certeza que o sangue do Cordeiro nos purifica, temos a certeza que apesar de cadentes, de falíveis, ainda assim somos aqueles que são considerados como que têm vestiduras brancas. Te agradecemos, ó Pai, por essa unidade do Teu corpo, da igreja, do povo do Senhor. Te agradecemos pela igreja visível, aquela que é militante, aquela que batalha nesse mundo, aquela que luta, aquela que permanece em constante tensão de viver o nome de Cristo numa sociedade incrédula. Mas te agradecemos porque também cremos na igreja triunfante, aquela que Apocalipse nos escreve, que se encontrará diante do trono do Cordeiro. E é por isso, Deus, que nós te pedimos, alimenta a nossa fé nessa noite. É por isso que te pedimos, ó Deus, dá-nos força, dá-nos consolo. Ó Deus, que essa promessa, que ainda não se cumpriu completamente, de alguma maneira seja concedida a nós hoje. Enxugue dos olhos, ó Deus, as lágrimas. Acalma todo pranto, todo luto. Concede novamente alegria e vigor ao que está desanimado. Traz alento, Senhor, traz que o Teu Espírito seja tal qual bálsamo, confortando, acalentando os nossos corações e nos dando, ó Deus, a visão daquilo que nós seremos no futuro, mas de alguma forma parcial já o somos.
mas nós te agradecemos acima de tudo isso pelo Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nós, aquele que viveu por nós, aquele que derramou precioso sangue por nós. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Bom, como a maioria dos aqui presentes sabem, eu gosto muito de música e confesso que meu gosto musical ou meu leque é um tanto quanto abrangente, talvez um pouco mais do que alguns esperariam. E um dos concertos ou das peças, não sei se é bem esse termo técnico, musicais que mais eu gosto de toda a música, é um trabalho de um autor chamado Antônio Vivaldi. O trabalho chama-se As Quatro Estações. Se você ainda não ouviu, vá na internet e ouça. É um trabalho formidável, tocado com maestria em violino, é algo assim, quase celestial. Eu particularmente gosto bastante, mas uma das coisas que mais me encantam nas Quatro Estações de Vivaldi é porque como são várias partes, né, cobrindo as quatro estações, primavera, verão, outono e inverno, entre essas canções há como que fosse uma dinâmica muito bem construída. Tem momentos das quatro estações que você se sente elevado, ganha tonalidade, força, ênfase, mas tem momentos em que o violino ele vem quase que surgindo do silêncio. E exatamente essa alteridade entre silêncio, entre um estrondo, entre aquilo que ganha volume, mas aquilo que começa de certa forma, de forma tímida, é o que me encanta nesse trabalho, e eu por isso falo a você que gosta ou não de música, vale a pena ouvir As Quatro Estações de Antônio Vivaldi. Mas o que mais me encanta também tem me levado a falar do livro de Apocalipse e dessa grandeza da sabedoria de Deus ao revelar o seu propósito nesse livro, é enxergar como em Apocalipse também você tem momentos de grande expressão, você tem momentos de profundidade, de intensidade, e ao mesmo tempo você tem os chamados interlúdios, intervalos, em que você vem numa sequência de visões curtas e visões enfáticas de sol se tornando em trevas, de água se tornando em sangue, de guerra, fome, mortandade, e chega em algum momento como que para compor essa visão, você tem momentos de uma visão gloriosa, majestosa e de canções que são entoadas no livro de Apocalipse. Nós temos vários cânticos ao longo do livro, seria até interessante uma peça, ou de alguma forma uma cantata só sobre o livro de Apocalipse. São várias canções, dos quatro seres viventes, dos anciãos, de toda a criação, todos no livro de Apocalipse, todos que servem ao Cordeiro, os quatro seres viventes, os anciãos, toda a criação rende louvor em Apocalipse através das canções. E essa visão, no capítulo de número 7, que é uma visão dupla, é uma visão formidável, porque ela é uma resposta do clamor da igreja no selo. Quando a igreja diz, até quando, Senhor, não nos justificarás daqueles que nos perseguem, eles estão clamando e Deus então responde com o sexto selo e com essa visão. Além disso, essa visão é que dá abertura para todos os demais sinais do juízo de Deus. E o intervalo aqui é exatamente entre o sexto e o sétimo selo. E entre esses dois selos, João, e de forma muito hábil, coloca o capítulo 7, mostrando para nós como que essa igreja, composta de uma multidão de milhares, de milhões de milhões, essa multidão, na verdade, é a multidão que contemplará a glória do Cordeiro. É essa multidão que, de alguma forma, foi perseguida, foi maltratada, não compreendida, e agora Deus está exaltando, vindicando o seu povo, mostrando de forma muito clara qual é o futuro dessa igreja. Para aqueles que acham, já vou antecipando algumas coisas, que a igreja como uma instituição, ela deve ser evitada, esse movimento dos desejos igrejados, nós teremos que olhar com mais cuidado para Apocalipse. O livro não nos quer dizer que nós temos, então, simplesmente viver o evangelho segundo a nossa perspectiva, na nossa casa, de forma isolada, subjetivista e egoísta.
Na verdade, o Apocalipse 7 nos mostra essa inteireza da coletividade, de uma composição pujante, de uma composição formidável da igreja, reunida de vários povos, tribos, línguas e nações. Uma igreja que é selada para adorar e permanecer diante do Cordeiro. E é por isso que nessas duas visões eu quero tratar, e não terei como exaurir todos os detalhes do texto, dessa igreja. E essa igreja aqui no livro de Apocalipse, ela tem um duplo aspecto. Ela é uma igreja militante, que é isso que nós vemos na primeira parte, nos primeiros versículos do livro, e na segunda parte, essa é uma igreja triunfante, uma igreja que agora está diante do Cordeiro, uma igreja militante e uma igreja triunfante. É sobre essa igreja que se encontra diante do Cordeiro, é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Eu acredito que a ideia básica, a proposição mais clara deste texto é mostrar tanto a santidade, a completude e a dignidade dessa igreja, que agora está perante o Cordeiro. Primeiramente, vamos dar uma olhada sobre essa igreja militante. A primeira parte da visão, você que leu atentamente, diz para nós que depois disto, é claro, você sabe que as visões em Apocalipse, elas não são cronológicas. Já expliquei no sermão passado que o sexto selo, ele é uma antecipação condensada do grande juízo final, que está descrito em mais detalhes em Apocalipse 20. Da mesma forma, Apocalipse 7 não é uma ideia cronológica com capítulo 6, não são visões cronológicas, pelo contrário, são visões que são colocadas para nos mostrar, de certa forma, a recapitulação de eventos. Por exemplo, nós temos aqui no capítulo 7 a visão dos 144 mil. Essa visão é paralela com o capítulo 22, porque esses 144 mil representados aqui nas 12 tribos é uma outra forma do Apocalipse nos falar da nova Jerusalém que desce do céu. A igreja é esse novo tabernáculo de Deus, é esse santuário do Altíssimo. Então, o livro ele não é cronológico, e nós vamos ver que nós não podemos entender Apocalipse de forma cronológica e nem de forma literal. Pois é, então depois dessas visões, há mais uma visão. João vê aqui 4 anjos nos 4 cantos da terra. E você notou na leitura do texto que esses anjos, eles tinham o selo do Deus vivo e foi dado a eles para fazer dano à terra e ao mar. Só que no meio da execução do juízo, diz o texto que não era para danificar, verso 3, nem a terra nem o mar, até selarem na fronte os servos do nosso Deus. E isso aqui é extremamente importante nesse capítulo. Primeiramente, porque há uma discussão muito polêmica em Apocalipse sobre qual que é o número da besta, 666. E as hipóteses você já deve ter ouvido falar que são muitas. Mas pouco se fala do que significa o selo do Deus vivo. Na verdade, Apocalipse ele vai mais. Ele mostra que a marca da besta é uma tentativa mal feita, muito mal planejada, de imitação do selo do Deus vivo. Por uma razão muito simples. A marca da besta é dada sobre aqueles que vivem conforme a filosofia e o sistema da besta, que emerge da terra e emerge do mar. Mas esses não têm como se suster perante o tribunal de Cristo, diante do trono do Cordeiro. A marca que eles têm, independente de qual interpretação que for, eu vou chegar lá daqui a algum tempo, essa marca não vai se manter. Ela não pode perdurar, porque ela é a marca da besta, que era e não é mais. Mas o selo do Cordeiro é uma marca, é um sinal, é uma condição que permanece por toda a eternidade. E por que eles são selados? O que significa ser selado na fronte? E aqui eu quero explicar o que significa este selo. Primeiramente, este selo tem a ideia de identificação. Os selos eram usados
no mundo antigo como uma forma de identificar, entre outras coisas, uma propriedade. Portanto, quando esses servos são selados na fronte, é como que se Deus falasse para eles: eles são meus, eles pertencem a mim, eles não são deste mundo, eles não pertencem ao grande dragão, à serpente, eles não pertencem às bestas, eles são meus, porque Cristo os adquiriu com o seu sacrifício. A ideia do selo é que Cristo, morrendo na cruz e ressuscitando, ele nos comprou, ele pagou o preço por nós, e por isso eu e você, um dia que fomos alcançados pela graça de Cristo, fomos selados e identificados como propriedade de Deus. Tivemos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E está na fronte por uma razão muito clara. Está na fronte para que seja reconhecido por todos. É um sinal visível, é uma marca inconfundível. Está na fronte para dizer para todo o mundo, todo o universo, todo o cosmos e até mesmo aos perseguidores: nós pertencemos a Deus. Primeiro selo é um selo de identificação. Segundo, é um selo de confirmação. A confirmação é a ideia de aquele que está ratificando, reafirmando a sua promessa. Nós lemos mais cedo Efésios capítulo 1, verso 3. Nós lemos o capítulo 1, verso 12 em diante, que nos diz que o Espírito do Senhor é o penhor da nossa herança. É aquele que no coração do crente sela e diz que ele está confirmado, que ele tem a garantia de que ele vai receber uma herança indizível, indescritível, incorruptível. É o selo que nos dá a certeza de que eu e você vamos permanecer até o final. E aqui eu quero tentar desconstruir uma ideia muito vigente, mesmo no meio evangélico, de forma geral, e no protestantismo histórico, que é a questão da perseverança dos santos. Provavelmente eu tenha comentado que alguns entendem a perseverança do santo como que os santos perseverando até o final, sendo fiéis a Deus. Embora isso seja uma verdade, que os santos eles permanecem e perseveram, mas o ponto principal da doutrina da perseverança dos santos não é a ideia de que eu e você conseguimos perseverar até o final. Como se um dia Deus nos marcou, nos selou e daqui para frente nós nos damos conta do recado. Não. A perseverança dos santos nos ensina que Deus persevera conosco. Ele persevera por nós. A razão pela qual nos mantemos de pé como salvos diante dele é porque ele assumiu a responsabilidade de garantir essa herança. É ele que nos dá condições de permanecermos. É ele que nos sustém nesse mundo. E já vimos nas 7 cartas às igrejas, nos 6 selos, que os crentes eles sofrem as mesmas perseguições, as mesmas atrocidades, as mesmas catástrofes que os incrédulos. Eles passam pelas mesmas coisas. E, portanto, perseverança não significa a isenção ou a anistia de sofrimento. Pelo contrário, a perseverança nos mostra que, para o cristão, catástrofe, atrocidade, sofrimento e morte significam o caminho de Deus nos purificar e nos santificar na presença dele. É Ele que nos faz passar por tudo isso. É Ele que persevera por nós. Portanto, este selo é também um selo de confirmação. É Deus nos confirmando como dele. E aqui é importante explicar a imagem dos 144 mil. Você já deve ter ouvido várias teorias sobre isso, sobre o que são esses 144 mil. Há 2 ideias básicas, que uma das Testemunhas de Jeová e uma outra ideia de uma corrente de interpretação do Apocalipse chamada dispensacionalismo. As Testemunhas de Jeová, que nós não consideramos cristãos, que da boa parte do meio evangélico é visto como uma seita, as Testemunhas de Jeová acreditam que os 144 mil são literais. São 144 mil pessoas e essas pessoas, não mais do que 144 mil, são os 144 que vão habitar com Deus na sua glória. Os demais vão ficar aqui na terra. E eles têm, não me lembro a expressão exata dentro da
do que eles dizem, uma expressão para estes 144 mil. Eles acreditam que isso é literal. E tão literal que para eles, assim, se você faz parte dos 144 mil, é como se fosse uma prerrogativa maior. Por outro lado, o dispensacionalismo lê o Apocalipse também de forma literal. Os dispensacionalistas acreditam que esses 144 mil serão 144 mil judeus convertidos depois da volta de Cristo durante a grande tribulação. Eles levam ao pé da letra o fato de que aqui são numeradas as 12 tribos de Israel. E é claro, nós não concordamos nem com uma ideia e nem com outra. Primeiro, o livro de Apocalipse é um livro figurativo de símbolos. A marca da besta, o selo, trombeta, taça, dragão, serpente, todos estes são símbolos. São referências de imagem para nos remeter às verdades. Portanto, nós temos que evitar ler Apocalipse de forma literal. Por exemplo, se você olhar bem, há alguma coisa não muito comum nessa listagem das 12 tribos. Primeiro, que começa com Judá. Diz assim no verso 5, da tribo de Judá foram selados 12 mil. Mas quem que era o primogênito de Jacó? Rúben, não Judá. Há uma inversão aqui. Ele coloca Judá na frente porque você que já leu o Apocalipse sabe. E nós cantamos, o leão é o leão da tribo de Judá, não de Rúben. Mas eu prossigo. Existem duas tribos, algumas tribos que não aparecem aqui. Por exemplo, você não acha aqui no texto a tribo de... Não sei se é Aser ou... Dan. Bom, bem lembrado. A tribo de Dan. Se você já leu em Juízes, que foi uma tribo excluída. Qual que é a tribo que aparece aqui e que não aparece em outras listas? A tribo de José. Portanto, se fosse literal, o texto estaria numa contradição. Porque excluiu Dan e colocou José, sendo que próprio Manassés era filho de José. Portanto, nós não entendemos este texto de forma literal. Para nós, há uma ideia simbólica aqui. Qual que é a ideia simbólica? Os 144 mil é um número que representa a totalidade da igreja do Senhor salva. Faça uma conta básica comigo. Quantas eram as tribos do Antigo Testamento? Você sabe? 12. Quantos apóstolos do Novo? 12 vezes 12 dá quanto? Multiplica por 1000, que é o número da completude. 144 mil. É essa a conta de Apocalipse. É um número que representa a totalidade da igreja. Se eu posso falar uma expressão um pouco mais coloquial, é como se o texto dissesse para nós, não haverá cadeira vazia no céu. Não haverá insuficiência de crentes lá. Esse será um número completo, perfeito, exato. Nós não sabemos quantos são. E ao julgar pela história do Antigo e Novo Testamento, já há quase 2000 anos que o nosso Senhor ascendeu aos céus, nós poderíamos colocar uma cifra bem numerosa, mais do que 144 mil. Ao longo da história, Deus sempre teve o seu povo na terra. Nós não sabemos o número, mas o mais importante do que simplesmente tentar calcular esse número é entender que, na verdade, a igreja ela é representada em termos de Israel, e por isso tem as 12 tribos aqui, porque a igreja ela é o verdadeiro Israel. Para alguns, talvez, o meio evangélico, de forma geral, que tem uma tendência judaizante de inserir símbolos judaicos no culto, de se afirmar como um judeu, de tentar orar para Jerusalém com suas mãos. O texto mostra claro para nós, o verdadeiro Israel de Deus é a igreja, porque nem todo israelita e judeu era israelita de fato. Paulo já nos fala isso. Portanto, essa tendência judaizante da igreja evangélica, ela vai na contramão. Porque a igreja é o verdadeiro Israel. Nós não precisamos voltar aos ritos judaicos, à prática de elementos judaizantes,
para sermos crentes, porque nós somos o cumprimento das promessas de Deus para Israel. A questão de ser um verdadeiro israelita não é uma questão de nacionalidade, mas uma questão de fé. Gálatas 3 e 4 nos mostram: todos os que creem em Cristo são filhos de Abraão pela fé. Portanto, os selados, essa igreja militante selada, ela é composta por todos aqueles que em algum momento colocaram a sua fé em Cristo. Uma igreja completa, sem cadeira vazia, perfeita, exata, que Deus conhece perfeitamente. E aqui eu entro um pouco, como eu tinha antecipado, na questão dos chamados desigrejados. O movimento dos desigrejados é um movimento de alguns anos, que ganhou voz em alguns anos no Brasil, que usa alguns argumentos para dizer que não vale a pena, que a verdadeira igreja, não é essa instituição que nós vemos na igreja visível. E é por isso que formam grupos que não se vinculam, não se institucionalizam, porque para eles a institucionalização da igreja significa que ela decaiu do verdadeiro evangelho. E é por isso que muitos tentam, de alguma maneira, viver em suas casas de uma forma tanto quanto alternativa a uma maneira cristã de fé. A dificuldade com o movimento dos desigrejados é entender que a igreja ela tem um caráter multiforme. Ela tem sim e deve ter um caráter visível. Ela deve contar com a simpatia do povo. Ela tem que ser uma igreja que prega o evangelho onde ela está implantada. E é claro, nós sabemos na sociedade atual que parte disso passa pela própria instituição. É claro, nós não confundimos a instituição com a igreja invisível que eu vou falar agora. Mas a instituição ela é importante porque ela é uma materialização daquilo que nós acreditamos que é a igreja completa e perfeita. Nós não podemos entrar nessa linha de simplesmente negar a institucionalidade por uma forma de vivência marginal, nesse sentido não negativo e pejorativo, mas alheio ao corpo de crentes. Porque a Apocalipse é claro nos mostrar que estes crentes, eles comparecerão juntos, eles serão apresentados juntos diante do trono do Cordeiro. Não cada um separado. Portanto, essa forma de vida cristã, em si mesmada, subjetivista, egoísta e isolada, é uma forma contrária à Escritura. Viver a vida cristã significa viver dentro de um corpo, dentro de uma coletividade que é marcada pela fé em Cristo. E nós sabemos que, pelas leis do nosso país, entre outras coisas, a igreja ela tem que ter sua institucionalidade, porque essa é uma das formas do testemunho da igreja. Quando ela declara o que ela recebe, quando ela declara o que ela paga, quando ela passa perante os órgãos do nosso país, os órgãos públicos, toda a sua documentação e tudo o que ela tem que fazer. Quando os atos da igreja ganham fé pública, esse é um testemunho público de que a igreja está tentando viver o verdadeiro evangelho de Cristo sem se corromper. Portanto, negar a instituição é, de alguma maneira, negar um aspecto que está contemplado no livro de Apocalipse. Mas essa igreja não é apenas a igreja militante, mas ela é também a igreja triunfante. Aqui nós passamos a segunda parte do texto e eu serei rápido. A segunda parte do texto, do verso 9 em diante, diz que, então, depois da visão do capítulo 7, verso 1 a 8, João viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. E é interessante que, ao longo dessa passagem, nós temos expressões emblemáticas de repetição, de números, para nos inculcar a constituição dessa igreja. Primeiro, a sua origem, verso de número 9. Essa igreja e essa multidão que ninguém podia enumerar, de onde ela vinha? Nações, tribos, povos e línguas. 4 elementos. Em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Essa imagem de vestidura branca tem a ver com o aspecto da santificação, do processo que Deus todos os dias faz em nós para que sejamos dia após dia mais santos perante Deus.
E quando o texto diz que estes que se acham diante do Cordeiro têm vestiduras brancas, não entenda que significa que eu e você não vamos mais decair ou pecar, mas significa que o Cordeiro sobre nós derramou o seu sangue e nos tornou purificados. Significa que em Cristo, embora eu e você hoje sejamos imperfeitos, nós desobedecemos a Deus. Nós sabemos o que devemos fazer, mas não damos contas às vezes de fazer. Nós ouvimos o que temos que fazer, mas vamos na direção contrária. Apesar disso, Deus já nos vê como nós seremos. Deixa eu tentar expandir um pouco essa ideia. Deus não vê a mim e a você como eu e você somos hoje. Eu e você, pecadores, com nossas imperfeições, falamos uma coisa, fazemos outra. Professamos a fé cristã, mas às vezes a nossa prática está longe de ser cristã. Mas Deus nos vê como nós já seremos. Na eternidade, Ele nos vê como se nós já tivéssemos sido glorificados. Ele não vê você apenas na sua forma atual, mas Ele já vê você como você será lá no futuro, em pé diante do trono do Cordeiro. E aí, então, diante disso, o que estes que estão, essa multidão, o que eles fazem? Verso 10, eles cantam a Deus, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. É isso que a igreja faz no livro de Apocalipse. Ela canta ao Cordeiro, ela exalta o Cordeiro. Uma das expressões mais básicas, mais pulcrais, de gratidão, de reconhecimento da obra de salvação em Apocalipse é o cântico. Ele está presente no capítulo 4, está presente no capítulo 5, também no capítulo 6, a oração dos crentes, no quinto selo, é um cântico. Aqui em Apocalipse 7, em Apocalipse 14, os cânticos, eles permeiam o Apocalipse, mostrando para nós que se tem uma coisa que a igreja deve fazer com alegria, entusiasmo, com gratidão, é cantar. E a igreja canta essa salvação, e ela professa a salvação em Cristo. Ela não é aquele tipo de canção que fala, eu quero, eu determino, eu desejo, eu vou conseguir. É o tipo de canção que fala, Senhor, glória ao teu nome pela tua salvação. É aquela canção que exalta a Deus pelos seus atributos. É aquela canção, e procure todos os cânticos na Escritura. Eles têm uma boa teologia, não apenas porque ela é inspirada, mas que há a preocupação de que o cântico venha a refletir a verdade de Deus. Se eu posso dizer em outras palavras, Apocalipse ensina teologia através da música. Já pensou em ensinar teologia através da música? Ensinar para as nossas crianças as histórias bíblicas de forma cantada. Não simplesmente aquele repertório que desde a infância nós já conhecemos, mas pegar textos bíblicos, transformá-los em canção para ensinar a verdade do Evangelho. Mas não é apenas a igreja que adora. Verso 11 e verso 12, os anciãos, os quatro seres viventes e todos os anjos adoram. E o interessante é que essa adoração, ela também reflete a plenitude do louvor a Deus. Veja bem, no verso de número 12, dizendo amém. Conte aí comigo os elementos da adoração. O louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, honra, poder, força. Sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Você tem aí todos os elementos que já foram cantados nos textos anteriores, capítulo 4 e capítulo 5. Aqui eles ainda reforçam dizendo, a nosso Deus seja essa inteireza de toda a adoração, a honra, poder, força, tudo isso seja dedicado a Deus, seja devotado ao Senhor. A igreja é essa que vem de todas as origens, é essa que adora o Cordeiro e toda a criação adora. Então, caminhando para o final. Essa visão, a partir então do verso 16 e 17, não tem como exaurir todo o texto, nos mostram aquilo que nós almejamos e aguardamos como cumprimento
da promessa de Deus. Eu gostaria que você, então, agora lesse comigo Apocalipse 7, verso 16 e verso 17. Apocalipse 6, verso 16, 7, verso 16 e 17. Leiamos todos juntos. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu já queria caminhar aqui para o final. A Apocalipse foi escrito para dar conforto à igreja, não para amedrontar, para confortar. E é lindo saber que nesse mundo, nesse novo universo, nessa nova criação, não terá fome, não terá pobreza, não terá sede, não terá o ardor do sol, como representando todas as dificuldades pelas quais nós passamos por uma criação que geme e sofra, esperando a redenção dos filhos de Deus. Pois esse Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, ele vai nos apacentar, ele vai nos guiar para a fonte das águas da vida e vai nos enxugar dos olhos toda a lágrima. A expressão aqui do original, enxugar dos olhos, não é que nós vamos chorar e ele vai enxugar as nossas lágrimas, é que nós não vamos conseguir nem mesmo chorar, porque nem isso nós teremos a condição de fazer, porque ele retirará todo o mal que nos assola. Caminhando já para o final, é isso aqui que nos dá esperança. Primeiramente, caminhando para a conclusão, para aqueles que estão enlutados, aqueles que sofrem e até hoje choram pela ausência e a falta dos seus. Hoje você chora, você lamenta, mas haverá um dia que você não vai chorar mais. Porque o Cordeiro vai lançar sobre você uma alegria tal, um regozijo tal, que não haverá mais motivo para choro. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Hoje, que você que padece, que sofre, porque você tenta sustentar o nome de Cristo, e é perseguido, e é vitimado, e é amedrontado, você não vai ter medo mais, porque isso já terá passado, as coisas antigas se foram e tudo se fará novo. Eu quero dizer a você que talvez está num limbo entre uma igreja e outra, entre estar aqui e lá. Olha, não fique vinculado a pastor nenhum. Não venha aderir com a sua fé a uma figura humana, pois quem te apacenta é o Cordeiro. Cristo é o seu pastor. É a Ele que você deve a sua fidelidade e a sua devoção, não a nós, pastores, porque nós somos imperfeitos. E, sinceramente, não fomos nós que morremos na cruz por você, foi Ele. Portanto, você pertence não a nós, e pertence a Ele. E aqui eu quero chegar a algumas conclusões. Primeira, a igreja ela é definida em Apocalipse como a comunidade dos selados, aqueles que pertencem a Deus. A segunda conclusão, a igreja também é definida como aqueles que adoram e louvam a Deus de forma inteira e completa. Terceiro, a igreja é definida como é esse corpo que é apacentado pelo Cordeiro. Eu queria fazer então 3 aplicações para encerrar a minha fala dessa noite. Primeira aplicação. Se você é alguém que foi selado por Cristo através de sua morte e ressurreição, viva como tal. Você pertence a Deus, você não pertence a esse mundo. A sua fidelidade não é a filosofia vigente, é a Deus. Você é dele. Isso significa que você não faz a sua vida o que você quer. Você não toma os rumos que você acha melhor, porque a sua vida pertence ao Cordeiro. Seu trabalho pertence a Deus, a sua família pertence a Deus. Você é dele.
Então, se você foi selado e hoje se encontra desviado ou afastado dos caminhos do Senhor, você está no lugar errado. Volte, porque o seu lugar é no meio do rebanho de Deus, porque Cristo te selou com o Espírito dele. E se ele te selou, isso é para sempre, não vai passar. Viva como tal e faça parte do povo de Deus. Não de forma nominal, porque de crente nominal a igreja evangélica brasileira está cheia. Mas de pessoas que fazem como essa multidão em Apocalipse, que estão dispostos a servir ao Cordeiro, se preciso for até serem mortos por ele, por causa dele. Segunda conclusão, a aplicação. Acredito que à luz do louvor, do cântico em Apocalipse, a nossa adoração ela precisa ser um pouco mais fervorosa, não no sentido de emocionalismo exacerbado, mas eu digo de uma demonstração sincera e reconhecimento verdadeiro do que Cristo fez por nós. Porque se a nossa disposição do coração ela for proporcional ou ela for de acordo com a nossa exterioridade, eu acredito que nós temos alguns problemas sérios. É claro que eu não posso julgar e não temos condições de avaliar a piedade de alguém simplesmente se ele canta com mais entusiasmo ou não, porque existem muitos que cantam em voz alta, mas o seu coração está longe de Deus. Mas eu acredito ainda assim que o nosso louvor, ele tem que refletir mais o reconhecimento do que Cristo fez por nós. Se Deus foi capaz de dar o seu filho, único filho, para morrer na cruz por nós, porque nós não temos a condição de adorá-lo, mesmo que seja como igreja, uma vez por semana, de forma adequada. Eu não digo apenas de forma cultica aqui e litúrgica, mas eu digo de forma prática no dia a dia. Render louvores a Deus ao longo da semana. Bendizê-lo pelos seus atributos, pela sua graça. O nosso louvor, ele precisa ser mais fervoroso, mais consciente, mais verdadeiro, no sentido de consonância com as verdades do Evangelho. E talvez ainda nós temos muito que caminhar nesse sentido. Terceiro lugar. Essa igreja, como uma igreja definida como apacentada pelo Cordeiro, é uma igreja que pertence ao Cordeiro. Você pertence a Cristo. Portanto, você não pertence a nenhum pastor. E é triste ver que um dos modelos mais usados no Brasil hoje para a plantação de igrejas são líderes carismáticos de determinadas igrejas que rompem com as suas igrejas de origem, levam consigo vários dos seus chamados discípulos fiéis, associados, seja lá o que for o nome, e formam uma outra igreja. Como se aquele rebanho fosse daquele líder. A igreja é de Cristo. Você não pertence ao pastor James, ao pastor L, nenhum pastor. Você pertence a Cristo. Portanto, sejamos nós hoje como pastores da igreja, seja outro, a sua fidelidade é a Cristo. Você não muda da igreja simplesmente que o pastor mudou. Eu acho muito ridículo e pífia essa história de o crente ficar migrando de igreja para igreja por causa do pastor. É claro, questões de afinidade, de identificação com o perfil e o ministério são coisas naturais, mas outra coisa muito diferente é um tipo de adesão cega e irrefletida a esse pastor, sendo que você pertence a Cristo. Se eu posso dizer em outras palavras, a não ser que seja um motivo assim de desvio doutrinário, de causa séria, de mudança de residência, algum elemento muito extraordinário, ou que se você for plantar uma igreja, servir ao reino de Deus em outro lugar, não dá para entender como crentes migram de igreja para igreja. Não há uma justificativa, não há razão, porque você não pertence a pastor ou simplesmente àquela igreja, tão somente. Você pertence, acima de tudo, a Cristo. Por isso, seja aqui, Igreja Presbiteriana Jardim Goiás, seja qualquer outra igreja, lembre-se sempre, você é ovelha de Cristo. Vocês são rebanho do pastoreio dele, e não simplesmente nós.
Se nós conseguimos, como pastores, atrapalharmos o mínimo possível esse pastoreio de Deus, nós teremos cumprido a nossa tarefa, teremos combatido o bom combate, guardado a fé e completado a carreira. A tarefa dos pastores humanos aqui é tentar atrapalhar o mínimo possível a graça de Deus e o pastoreio de Cristo sobre você. Mas você pertence, inegavelmente, ao Cordeiro e não a nós. É Ele e Deus que vão enxugar dos seus olhos toda a lágrima naquele dia.